Uma honra estar aqui. Quero agradecer a toda a igreja por nós estarmos juntos nessa época, nesses dias difíceis. Agradecer o Bispo João, o Bispo Jussara, por estar nos recebendo. E vamos ver o que Deus vai falar conosco, amém? Bom, nós vamos falar hoje sobre quebra de maldição. E vamos começar falando sobre quebra de maldição na área financeira. Quantos dizem amém? Olha, se nós vamos começar um tempo de colheita, ainda que seja o final do ano, porque nós podemos colher até o fim do ano, até o último minuto, algo que Deus tem para todos nós, amém? Você tem que ser livre para isso. Então eu creio que é providencial nós falarmos de quebra de maldição para iniciarmos essa campanha. Então quero falar também nessa área na vida financeira. Vamos abrir no livro tradicional de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6. Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por esta causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos dizem amém? Esse texto fala de uma maldição na vida financeira que só Deus quebra. Quantos dizem amém? E a quebra dessa maldição está ligada à nossa atitude de fidelidade, de sermos justos com Deus, honestos com Deus. E isso é uma atitude pessoal, individual, de cada um de nós. Ser fiel é uma escolha, é uma decisão, que pode liberar sobre a tua vida as bênçãos de Deus. Esta maldição não se quebra com oração, não se quebra com jejum, não se quebra com santidade. Esta maldição na vida financeira, que todos nós provavelmente um dia vivenciamos, vivemos, nos permitimos estar debaixo desse jugo, porque eu, durante 35 anos, roubei ao Senhor. Eu não conhecia a palavra, não conhecia a verdade de Deus, então eu roubava o Senhor, e a maldição veio sobre mim. Esta maldição que transitou na minha vida, e provavelmente na vida de todos nós, esta maldição se quebra no altar. Quantos dizem amém? Diga assim, o meu dízimo. Não, você vai dizer como crente. Diga, meus dízimos, colocados no altar do Senhor, representando a minha aliança e a minha fidelidade, quebram toda maldição na minha vida financeira, e a bênção do Senhor fica autorizada sobre a minha vida. Hoje eu quero fazer uso desta palavra, porque a palavra de Deus diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por essa atitude, pelo meu dízimo, eu posso quebrar todas as maldições e aguardar as bênçãos de Deus virem sobre a minha vida, sobre a minha casa
e sobre a minha família, em nome de Jesus. Se você entendeu, dê um forte aplauso ao Senhor. Está quebrada a maldição. Quando você e eu chegamos diante do Senhor e trazemos nossos dízimos e as nossas ofertas. Pode trazer em nome de Jesus. Pode trazer, igreja, teu dízimo, tua oferta, em nome de Jesus. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Quantos aqui pertencem ao Senhor? Dê um forte aplauso ao Senhor. Se você pertence ao Senhor, você é fiel. Essa atitude revela a tua fidelidade e o quanto você pertence a Ele. Amém? Pai, nós oramos abençoando, santificando os dízimos e as ofertas da tua casa. Senhor, em nome de Jesus, consagramos tudo ao Senhor e declaramos a nossa aliança com o Senhor em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Quero falar para vocês que eu também tenho um canal do YouTube, amém? Você entra lá, Mário Saltini. Você que está nos assistindo também, Mário Saltini, você vai ouvir as palavras que nós anunciamos, pregamos lá em São Paulo e onde nós vamos também. Hoje essa palavra vai ser postada também no YouTube, amém? Com permissão do bispo, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós vamos falar sobre uma quebra de maldições e eu quero falar sobre retirando todo o engano. Muitas vezes passamos muito tempo nas igrejas, recebemos a palavra, convertemos de verdade. Quantos são convertidos? Mas não experimentamos o melhor de Deus, ficamos meio que na periferia do reino, sem experimentar os benefícios da palavra, e essa não é a vontade de Deus. Deus quer derramar a sua glória sobre todos nós aqui, sem exceção, em nome de Jesus, amém, igreja? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus nos detalhes e entendermos quais são os nossos direitos como filhos, porque Deus quer nos fazer crescer, conquistar, prosperar. Você podia estar falando amém. Deus quer te levar a um novo nível de vida em todas as áreas, na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, no trabalho, nos relacionamentos, em cada detalhe. E eu gosto muito de falar sobre a história de Jó, quando eu vou falar sobre quebras de maldições. Por quê? Porque é um texto que representa isso com muita facilidade. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Eu vou ler até o 12. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles,
pois Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença, e eu quero declarar a Deus, em nome de Jesus, que é importante que tu cresças e que cada um de nós possamos nos diminuir diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, porque essa noite é uma noite de cura, porque essa noite, Deus, em nome de Jesus, é noite de libertação, é noite de transformação na vida de cada um de nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, envolve-nos na tua presença, porque a tua palavra é poderosa, viva, eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Não há criatura que não se manifeste na tua presença. Senhor, nós declaramos a força da tua palavra, a unção da tua palavra sobre nós. Leva agora, Espírito Santo de Deus, todos os nossos pensamentos cativos e obedientes à força da tua palavra, Senhor, porque os céus já estão abertos, os anjos do Senhor aqui conosco, nos ajudando nessa ministração. Eu proclamo, ó Deus, em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Glória a Deus. Quantos conhecem esse texto? Texto conhecido, né, na palavra de Deus. Você viu que fala do mundo espiritual de uma maneira bem aberta, fácil de entender. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, ou seja, ele tinha qualidades que o levavam mais perto de Deus, mais próximo do Senhor. Jó era uma pessoa que tinha tudo para dar certo, tudo para se dar bem. Ele estava com a vida dele organizada, ele era um empresário na época, bem sucedido, tinha muita propriedade. Na época, as propriedades eram representadas através do rebanho, do gado que eles tinham, e Jó era alguém que estava muito bem. A Bíblia diz que a sua família vivia tranquilamente, seus filhos faziam festas, banquetes. A Bíblia diz que Jó era um dos maiorais na época, que ele era um dos maiores de todos do Oriente, rico, poderoso. Interessante que isso não o tornou imune, blindado contra as coisas ou contra a ação do mundo espiritual. E aqui eu já quero que você comece a fazer uma reflexão, que nenhum de nós está imune, nenhum de nós está tão blindado assim contra as coisas do mundo espiritual. Por isso é importante nós entendermos como funcionam as coisas no mundo espiritual, para entendermos como devemos nos posicionar, porque o teu posicionamento é tudo que você precisa para estar guardado, protegido. Jó tinha muitas qualidades, mas ele era um homem religioso. Ele, passado dias de turno, conforme o tempo passava, a Bíblia diz que ele escolhia animais conforme o número de filhos que ele tinha, e ele imolava, sacrificava aqueles animais para pagar o pecado
dos seus filhos. Os filhos faziam festas, banquetes, talvez festas mais fortes, não sei que tipo de festas, mas Jó entendia que podia fazer o papel de Deus na vida dos filhos, que podia santificar os filhos dele. E Satanás percebeu essa oportunidade, porque o mundo espiritual precisa de oportunidades para tocar nas nossas vidas. Quantos dizem amém? É assim que funciona. O mundo espiritual é legalista, e quando há uma legitimidade, um direito legal, legítimo, o mundo espiritual toca na vida de qualquer um de nós, e não foi diferente na vida de Jó. Ele disse no verso 5: talvez meus filhos tenham blasfemado contra Deus em seu coração. Então ele quis resolver o problema dos filhos. E eu pergunto para vocês: você acha que Jó tinha esse direito? É interessante nós entendermos que Deus respeita a lei dos homens. Diga: Deus respeita a lei dos homens, desde que a lei dos homens não venha ferir ou confrontar as leis de Deus, porque as leis de Deus são maiores. Quantos dizem amém? E o diabo, Satanás, que estava sondando a vida de Jó, percebeu isso. Veja o que está escrito no capítulo 30, no verso 12 a 15. Jó 30, de 12 a 15. Jó diz assim: à minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinaram o meu caminho, promovem a minha destruição sem ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem ante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores, a minha honra é como que varrida pelo vento, como uma nuvem passou a minha felicidade. Então aquele homem que era poderoso, que era riquíssimo, que era um empresário bem sucedido, que tinha uma família bem arrumadinha, bem alinhada, por uma atitude equivocada, por achar que tinha o direito de imolar sacrifícios a Deus para pagar o pecado dos filhos, gerou uma brecha, uma oportunidade para o mundo espiritual tocar na vida dele. E Satanás, que não é bobo nem nada, no dia que teve uma reunião nos céus, os anjos foram chamados por Deus para uma reunião. Entre eles, a Bíblia diz, veio Satanás. E aí Deus questiona, interroga Satanás: o que você está fazendo aqui? E Deus questiona Satanás: você viu meu filho Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? E Satanás joga na cara de Deus: você está abençoando a vida dele, está protegendo, está guardando, ele está prosperando, as coisas vão todas muito bem para ele, mas toca na vida dele, coloca uma pedra de tropeço, coloca uma dificuldade na vida dele, coloca uma dor na vida dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus é justo. Diga: Deus é justo. Diga com fé: Deus é justo. Deus é justo às leis que Ele criou, as leis que constituem o mundo espiritual. Se tem legalidade, tem direito a tocar na vida da pessoa. Então Ele disse: vá, toca em tudo que ele tem. Você pode tocar em tudo, menos na vida dele. A vida dele você não vai poder tirar. Queridos, tudo está nas mãos do Senhor, todas as coisas, e até o diabo sabe disso e obedece a Deus. Quantos dizem amém? A Bíblia diz: tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, se Deus precisar usar uma dor, um caminho um pouco mais estreito, uma dificuldade na vida de qualquer um de nós, para nos levar aonde Ele pretende nos fazer chegar,
quero te dizer, Deus não vai hesitar nisso. Deus usa todas as coisas a favor dos seus projetos, dos seus propósitos, porque nada, diga nada, nem ninguém podem frustrar os planos do Senhor. Amém? Então, com Jó aconteceu exatamente isso. Ele achava que estava certo, imolando sacrifícios para pagar os pecados dos filhos. E Satanás percebeu essa oportunidade e falou: é aqui que eu vou entrar na vida dele. E Deus, como é justo, e precisava fazer Jó entender que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quantos dizem amém? Deus falou assim: então vá, pode tocar, para que se cumpra a minha palavra, para que eu seja justo com as leis, com os estatutos, com os mandamentos que eu mesmo criei. E é assim que funciona o mundo espiritual. Muitos de nós às vezes nos perguntam: mas por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa dor? Por que essa perda? Por que esse sofrimento? Por que eu estou passando por isso? Um divórcio? Uma enfermidade? Por que eu estou perdendo patrimônio? E é exatamente porque o mundo espiritual é legalista e o diabo tem um papel explícito, claro, pré-determinado. Ele veio para roubar, matar e destruir. E é exatamente isso que ele faz, e faz muito bem feito. Ele não vai ter dó de nenhum de nós, porque esse é o papel explícito de Satanás. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Quantos dizem amém? Eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso fazer as minhas próprias escolhas, tomar as minhas decisões. Tem gente que põe até aquele adesivão no carro, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Que mentira. Deus deu a vida para você seguir conforme o padrão correto, conforme o modelo perfeito em Jesus Cristo. Mas por muito tempo, eu garanto que muitos aqui andaram dessa maneira equivocada. Quantos fizeram isso como eu? Eu andei durante 35 anos da minha vida achando que eu podia fazer o que eu quisesse, que eu tinha direito a escolher os meus caminhos. E claro que eu tenho esse direito em Cristo Jesus, desde que eu esteja fundamentado, alicerçado na palavra de Deus. Quando eu saio da palavra, quando eu vou transgredir a palavra de Deus, eu começo a perder os meus direitos e então dou direitos ao mundo espiritual. Por isso que situações difíceis acontecem, por isso que passam por apertos, por dificuldades, por isso que tragédias acontecem. O mundo espiritual não respeita o teu conhecimento, ele respeita as leis espirituais. Mas eu não gosto disso, eu não aceito isso, pastor. O problema é teu, porque é assim que funciona o mundo espiritual. Não é porque eu aceito, não é porque eu acho justo, não é porque eu concordo com estas leis. Estas são as leis espirituais. Muitos de nós fomos como Jó. Olha o que diz no livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, lá no final da Bíblia, capítulo 2, de 1 a 4. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras. Há muito tempo não tarda, e a destruição deles
não caiu no esquecimento, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Uau, que coisa forte! Deus não poupou anjos, não vai poupar nenhum de nós. Quantos entendem isso? Não vai poupar nenhum de nós, vai cumprir a lei. E esse texto fala que muitos métodos, religiões, têm vindo sobre todos nós, nos enganaram muito tempo. Graças a Deus que não mais. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus que nós nos convertemos, conhecemos o caminho da verdade, conhecemos a palavra de Deus, mas por muito tempo fomos corrompidos, roubados disso. Eu mesmo andei durante muito tempo debaixo desse jugo, de seitas, de heresia, espiritismos, maçonaria, catolicismo, budismo, hinduísmo e muitos outros ismos, achismos do homem, jugo de engano, aos quais muitos de nós nos submetemos, como Jó vivia, de maneira religiosa, querendo resolver o problema de todo mundo. E quem pode resolver os seus problemas e os meus são só Jesus. É só Jesus. E Ele só pode resolver quando eu e você, de maneira correta, nos posicionamos de acordo com a palavra de Deus. Dos propósitos de Deus, deixam de longe o caminho da verdade. E Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A única via de acesso, a mão perfeita para chegarmos diante de Deus é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, somente em Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus e nos reconciliarmos com o Senhor. Jesus veio para isso, para reconciliar o povo de Deus a Ele. Jesus é o elo que nos conecta com o Pai. Quantos dizem amém? E nós temos que ser radical com isso. Seja radical com os teus princípios, mergulhe na palavra de Deus para ter essa convicção e viva o reino de Deus. Quantos dizem amém? Eu gosto muito do texto de 1 Timóteo, capítulo 2, eu amo esse texto. Deixa eu abrir aqui, a partir do verso 3, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Fala assim: nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se Deus deseja que todo homem conheça, chegue ao pleno conhecimento da verdade, é porque existe uma mentira, que por muitos e muitos anos, talvez muitos de nós, andamos debaixo desse jugo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se Deus quer te levar a conhecer a verdade, para que você seja salvo, significa que se você não conhecer a verdade, você vai deixar de ser salvo, então vai ser contrário de salvação, perdição. Haverá um dia, e esse dia está chegando. Tem aqui um mestre da palavra que sabe mais do que eu desse negócio. Está chegando o tempo em que vão se formar duas filas. Uns que vão entrar na alegria e no gozo do Senhor, e outros que infelizmente não vão entrar. Nós estamos cada vez mais perto. A pandemia e tudo o que aconteceu esse ano são sinalizadores fortíssimos, marcam um tempo espiritual. O relógio estava no tic-tac certinho, natural,
De repente vem a pandemia e o tic-tac começa a virar contagem regressiva. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas não dá mais tempo de brincar, não dá mais tempo de ficar com biquinhos espirituais. É tempo da igreja se converter, é tempo da igreja se preparar. Eu creio que nós, como pastores, eu tenho pregado isso em Perdizes, temos uma responsabilidade diante de Deus. Qual é a minha responsabilidade como pastor? Conduzir o meu pastoreio, as minhas ovelhas, à presença do Senhor, e nós vamos ser cobrados por isso. Por isso há que se falar de maneira clara, bem translúcida, que aquele que não se adaptar corre o risco. Não é uma definição, porque nós não temos essa definição, mas corre o risco de ficar na fila errada, porque o dia do juízo vai chegar. Fala assim, ele falou que o dia do juízo vai chegar, está chegando. E a palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 5, é mandamento de Deus: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita o pecado ou a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que as tuas escolhas erradas, enganadas, equivocadas, serão visitadas nos teus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. É lei espiritual. Pastor, mas eu não concordo com isso. Me perdoa, mas o problema é teu, porque é lei espiritual, e lei espiritual nenhum de nós muda. Foi Deus quem quis assim, Deus escolheu assim. Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que o aborrecem. Quem aborrece a Deus? Aqueles que andam na contramão da palavra, de maneira religiosa, de maneira equivocada, por achismos da vida, porque não querem se submeter à verdade, não aceitam alinhar a sua vida, ajustar a sua vida com a palavra de Deus. Pastor, mas é tão difícil esse negócio. É nada, você que não está submetendo. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz que o Senhor fará esta obra na vida de cada um de nós. É o Espírito Santo quem vai nos conduzir à santificação. A mim e a você cabe apenas obedecer, como foi com Moisés, como foi com Abraão, como foi com Jacó, como foi com Josué. Dispõe-te, vá, faça, sirva. Deixa eu fazer uma pergunta para você, igreja. Quem foi que te trouxe aqui? Foram homens? Ou foi o Espírito Santo de Deus? Plena e clara no seu coração, permita que o mesmo Espírito gere uma influência na sua vida emocional e espiritual, e acabe gerando uma transformação total na sua vida. Isso é conversão, isso é servir a Deus, porque a palavra de Deus, ela é clara, ela não deixa dúvidas. Eu, o Senhor, teu Deus, zeloso, cuido, visito o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Ele está informando isso para a igreja. Mas faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que... Quem ama a Deus, obedece ao Senhor. Quantos dizem amém? Romanos capítulo 3, no verso 23, diz que sem nenhuma exceção, todos pecaram, todos, isso inclui a minha vida e a tua, todos nós pecamos, nascemos debaixo desse jugo de pecado. Vou ler aqui, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados
que diz aí? Gratuitamente, falou, glória, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer que quando eu me submeto a Jesus Cristo, eu passo a ser, eu recebo o benefício de ser justificado, porque a graça do Senhor vem sobre a minha vida, me tornando redimido diante de Deus. Zerou a conta. Por que resistimos tanto para viver em Cristo Jesus? Se só Ele pode nos libertar. Por que, pastor, que Jesus pode nos libertar? O preço. Porque Ele resolveu subir no madeiro, por mim, por você, para nos dar salvação. Por isso, Ele é o único que pode pagar essa conta, que na verdade já foi paga. Jesus fez tudo certinho. Ele levou sobre si, diz a palavra de Deus, toda dor, toda enfermidade, todo jugo. Mas pastor, então por que eu continuo sofrendo? Você parou de pecar? Ou você continua levando a vida do jeito que você acha que tem que levar? 1 João, capítulo 1, no verso 8 a 10, vamos ler para começar a libertação. Quantos dizem amém? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uau! Mas bispo, eu sou tão santo, eu não faço quase nada. Jó também quis falar isso. Eu não faço quase nada. Eu sou do bem. Eu estou só pagando o pecado dos meus filhos. Mas o mundo espiritual percebeu uma oportunidade para ferir, para roubar, para matar, para destruir. Mas quando eu sou justo com as leis de Deus, quando eu sou honesto e confesso os meus pecados, diga assim, Ele, faz assim com o dedo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele cancela o jugo do pecado, anula o direito legítimo, legal do mundo espiritual te tocar. Por que você hesita tanto para pedir perdão? Por que hesitamos tanto para falar perdão com o irmão, com a irmã, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os filhos? Seja simples. Quantos dizem amém? Eu queria que você começasse a pensar na sua vida. Porque se nós vamos fazer quebra de maldição, você precisa olhar para dentro de si mesmo, olhar para a sua vida e para as suas escolhas, como você tem escolhido sua vida, que tipo de atitudes você tem, quando você está sozinho, com uma oportunidade de errar, de fazer aquilo que não é perfeito. No livro de Lucas, capítulo 6, verso 32. Lucas, capítulo 6, verso 32, diz assim: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Amar quem faz o bem, para mim, é muito fácil. As pessoas só me ajudam, só me favorecem.
como é bom amar essas pessoas. Mas o amor de Deus não está só nisso. O amor de Deus é exatamente o contrário. É você orar por aqueles que erraram contra você, orar pelos seus inimigos, amar aqueles que te feriram. Talvez você já foi ferido na sua vida. Talvez alguém já errou com você, o marido, a esposa. Talvez você já foi até traído. Talvez você foi enganado por sócios, por pessoas que você amava, pessoas onde você depositou esperança, confiança. E a palavra de Deus nos ensina que o amor de Deus é o amor ágape. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais se exaspera, não busca os seus próprios interesses, não se ressente do mal. É o amor puro. É o amor que supera todas as fragilidades. Quantos dizem amém? Amar quem não erra conosco é muito fácil. Eu quero ver você amar quem te feriu, porque isso é mandamento, isso é princípio de Deus. E se você quer realmente colher, não só em 2020, mas em 2021, 2022, 2023, 2024, e estar com o ticket premiado na mão, para entrar na presença, na alegria, no gozo do Senhor, eu e você precisamos aprender esse amor aqui. Quantos dizem amém? Lucas, capítulo 6, no verso 37, diz assim: não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem, e vocês não serão condenados, perdoem, e serão perdoados. Mas pastor, como é que você pode pedir para mim perdoar? Não foi você que foi traído, não foi para você que ele mentiu. Olha, a palavra de Deus ensina isso como um princípio. Não julgue, perdoe para ser perdoado. Quando aquela mulher adúltera foi pega em pleno flagrante, as pessoas queriam cumprir a lei e foram perguntar para Jesus: o que você acha, Jesus? Foram intimidar o mestre, certos que Jesus ia falar: taca a pedra mesmo, porque a sociedade faz isso. É para linchar? Deixa comigo, chefe, que eu sou bom nisso. Jesus disse: aquele que não tiver um pecado, atira a primeira pedra. E pouco a pouco os homens foram saindo, se esvaziando aquele lugar, e aquela mulher ficou sozinha. E aí Jesus vem e fala assim: ué, cadê o povo? Cadê aqueles que estavam te acusando? Talvez Jesus esteja perguntando isso para nós hoje. Se você não tem um pecado, você pode deixar de perdoar. Se você nunca errou, nunca falhou, porque pecado é errar, é simplesmente se enganar, ainda que de forma inconsciente. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Não acertei, foi sem querer, mas eu errei, e eu posso pedir perdão por isso. Para desarmar o mundo espiritual contra a tua vida, porque senão você fica dando legalidades no mundo espiritual para ser tocado, ferido, roubado, destruído. E às vezes Satanás é tão cruel que ele leva até a morte. Morte nos relacionamentos, morte de empresas, morte de casamentos, morte de patrimônios, morte na vida espiritual. Eu não consigo ir bem com Deus, eu não consigo me entregar, ter um relacionamento de intimidade com Deus. Da maneira que julgarmos, também seremos julgados, na mesma medida e com a mesma intensidade. E quero acrescentar algo mais: eu e você fomos chamados para conhecermos a verdade.
Eu e você fomos chamados à liberdade de Deus e seremos cobrados por isso. Porque enquanto eu não conhecia a verdade, eu tinha direito. E eu me lembro de uma fase da minha vida em que eu ficava justificando as coisas para Deus. Ah, Senhor, mas erraram comigo, pisaram na bola, me largaram, me traíram, eu também tenho direitos. E Deus um dia chegou para mim e falou assim: para de justificar. E eu falei: opa. E Deus precisou colocar uma dor no meu coração, para entender que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. E talvez você pudesse começar renunciando às tuas dores, às acusações que têm transitado no teu homem interior, no teu coração, talvez as justificativas para acusar, para expor, para justificar a tua falta de relacionamento com Deus. No livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 25, diz que Deus não pode nos perdoar quando nós deixamos de perdoar quem errou conosco. E todos nós, sem nenhuma exceção, já tivemos muitas pessoas que erraram conosco. E o que você fez com a vida dessas pessoas? Quantas pedras você atirou com os teus lábios? Quantas vezes você crucificou essas pessoas na cruz? Com o seu olhar, com a sua indignação. E Jesus disse que Deus não pode nos perdoar se nós não aprendermos a perdoar. Quantos querem colher muito? Você precisa ser livre. E para ser livre no reino de Deus, eu preciso aplicar e viver os princípios da palavra. A tua liberdade começa exatamente quando você entende essas coisas e se submete a cumprir esses princípios, esses detalhes da palavra de Deus. Jó tinha tudo para se dar bem, estava bem financeiramente, economicamente, na família, mas de repente, por uma única oportunidade, ele perdeu toda a sua família, ele perdeu todo o patrimônio, contraiu uma enfermidade que poderia lhe ter tirado até mesmo a sua vida. Eu, se fosse você, começava a pedir perdão a Deus. Se você quer ser livre de verdade, eu queria te dar essa oportunidade hoje. Antes de orarmos para a liberdade, dobre seus joelhos, peça perdão a Deus pelas suas faltas, pelas suas falhas, pelos seus erros, por tudo aquilo que você tem feito, que tem te afastado da presença de Deus, da promessa. Começa a renunciar à força da tua carne. Começa a declarar ao Senhor que você perdoa, porque você também tem coisas para ser perdoado. Renuncie agora toda justificativa, toda acusação, porque o mundo espiritual percebe todas as coisas. Nós podemos enganar o papai, a mamãe, os irmãos, o bispo, a bispa, mas a palavra de Deus diz que se eu subo aos mais altos montes, lá o Senhor está. Se eu desço às mais profundas
a maior profundeza dos abismos, lá Ele está também. Não há aonde nos ausentarmos da presença de Deus. Começa a orar, liberando perdão, liberando suas mágoas, ressentimentos. Libera a vida das pessoas a quem você pode ter lançado pedras de uma maneira indigna e injusta. Começa a liberar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família. Porque se o diabo tem uma arma contra as nossas vidas, que é o pecado, que libera a acusação, nós também temos uma arma contra ele, algo como um antídoto que desarma o mundo espiritual. E essa arma é o perdão, é o amor, é a reconciliação. Começa a declarar o quanto você ama Jesus, o seu reino e o seu poder, para que você realmente seja livre, porque a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a tua oração nessa noite e renuncie à tua força interior, à força da tua carne. Haramalama-shori cantara-lamanaya, Rabalashori andara-lamanaya, Ramalama-shori cantara-labahas. Ramalama-shori andara-labahas. Deixa o Espírito Santo de Deus te visitar. Se você tiver que chorar, essa é a hora. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Estás aqui, mudando o destino. Deixa Ele lavar a tua alma. Deixa Ele quebrar as tuas convicções. Deixa Ele arrancar as mentiras que transitam no teu homem interior. E viva o reino. Viva o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, que imaginamos. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Quantos querem quebrar todas as cadeias, todos os grilhões? Queridos, nós temos 30 dias daqui até o final do ano. Dá para fazer muita coisa. Dá para colher muitas sementes. Dá para colher muitos bons resultados. Eu não sei você, mas eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu vou até a última. E se você é um cristão de verdade, você faz parte desse time. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos quebrar tudo aquilo, toda mentira, todo engano que estava sobre as nossas vidas, para que nós sejamos o povo mais livre nessa terra, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Você vai orar, mas você vai orar para o mundo espiritual te ouvir. O mundo espiritual precisa ouvir e reconhecer as tuas escolhas e as tuas decisões. Eu me lembro uma vez, estávamos fazendo uma libertação lá em Goiânia, e manifestou um demônio numa moça, e ele falou assim: nós sabemos o que vocês pensam. Eu falei: não tem jeito, só Deus é onisciente. Ele falou: vocês reagem muito
nós jogamos as setas, e conforme a reação que vocês têm, nós sabemos o que você está pensando. O mundo espiritual conhece a tua história e conhece a tua vida. Pense sobre isso, para saber se você deve orar ou não. Diga em nome de Jesus. Ah não, você vai orar como um crente. Fala assim: em nome de Jesus, hoje eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, pelos pecados dos meus pais e também dos meus antepassados. Em nome de Jesus, eu, Mário. Você vai falar o seu nome, não o meu. Diga: eu, em nome de Jesus, eu, Mário, quebro, rejeito, renuncio todos os pactos, alianças, votos, consagrações, eleições feitas por mim, consciente ou inconscientes. Em nome de Jesus, todos os votos, eleições, conscientes ou inconscientes, feitas por meus pais ou os meus antepassados, hoje eu renuncio, eu rejeito, eu quebro. Em nome de Jesus, eu determino agora, em nome de Jesus, Satanás e seus exércitos, demônios, forças espirituais que atuavam contra a minha vida, agora subjugados pelo poder da palavra de Deus, porque hoje eu chamo a existência a palavra de Deus. Eu peço perdão, eu renuncio a Deus todos os meus pecados, envolvimentos com as trevas, com o reino das trevas. Eu renuncio e rejeito todas as cadeias, elos, correntes que vieram sobre a minha vida. Em nome de Jesus, hoje eu, Mário, desligo em nome de Jesus a minha vida e o meu nome de qualquer principado, potestades, dominadores, forças espirituais, desde a 4ª geração, desde a 3ª geração, desde a 2ª geração, desde a 1ª geração que me antecede até o dia de hoje. Em nome de Jesus, eu ordeno agora ao mundo espiritual: solta a minha vida, solta a minha casa, solta a minha família. Em nome de Jesus, eu ordeno demônios que estavam atuando contra a minha vida, resistindo os planos de Deus a meu respeito, vão embora, subjugados pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor levem agora cada um deles acorrentados, amordaçados, para onde Deus determinar. Em nome de Jesus, eu declaro: não voltem mais. Em nome de Jesus, vão, não voltem. E que o sangue de Jesus seja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, porque a partir de agora eu declaro em nome de Jesus que as minhas escolhas, as minhas decisões estão firmadas na palavra de Deus, porque hoje eu resolvi perdoar, amar e nunca mais julgar. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê um forte aplauso ao Senhor. Se você tem vivido situações de pecado, eu queria que você orasse por você mesmo, para que o mundo espiritual tome uma
perceba a decisão que você está tomando, enquanto eu vou orar quebrando aqui. Quantos dizem amém? Se você tem vivido uma situação errada, e você sabe que essa situação não está de acordo com a palavra de Deus, você não pode querer colher, porque você está enganando a si mesmo. Declare com os teus lábios que isso não vai mais fazer parte da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti e nós apresentamos a igreja. As orações que nós fizemos diante do Senhor nessa noite, nós colocamos diante de Ti. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus e na autoridade do Teu nome, Senhor, arranca, ó Deus, os pactos, as alianças, os votos, ó Deus, tudo aquilo que estabelecemos, ó Deus, de maneira consciente ou inconsciente, conforme oramos a Ti nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, arranca isso da Tua igreja, tira, Senhor, isso de cada um de nós, porque nós renunciamos diante dos céus e da terra, em nome de Jesus, e declaramos que o mundo espiritual, a partir de agora, se torna desarmado, pela força da Tua palavra, de acordo com a decisão de cada um de nós, com as escolhas que vamos fazer daqui para frente. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Dê um forte aplauso ao Senhor e seja